Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost. Paz de Jesus, bem-vindo ao nosso canal, o canal da graça. Hoje a palavra de Deus para o nosso coração está aqui no Salmo 131. Veja o que relatou e registrou o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Graças a Deus, que texto rico, maravilhoso é o Salmo 131. Um salmo pequeno, um texto pequeno que pode ser lido ou declamado em poucos segundos, mas um texto de grande valor, de grande relevância e de muito impacto para as nossas vidas. É um salmo, eu diria, fantástico, que nos ensina como devemos viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como devemos nos relacionar com Deus. Ele fala do nosso relacionamento com Deus e também do nosso relacionamento com as pessoas no dia a dia, nas relações interpessoais. Davi, o rei de Israel, aqui no Salmo 131, ele passa para nós uma mensagem de humildade, sabe? Ele se apresenta com um coração leve, sem soberba, sem altivez também no trato com as pessoas. Ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não olho para as pessoas com um ar de superioridade, com um olhar de superioridade. Eu não ando pelas ruas da cidade com o nariz empinado. Eu não me considero melhor que as demais pessoas. E nem sou também um sabichão com respostas para todos os mistérios da vida. Eu não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não, não. Uma outra tradução diz: não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu não sou como aquele fariseu arrogante daquela parábola contada por Jesus. Aquele fariseu que se considerava melhor que os outros e se vangloriava diante de Deus. Aquele fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Não, não. Eu sou como aquele publicano, penitente, quebrantado, arrependido, que nem tinha coragem de levantar os olhos aos céus, que nem sequer levantava os olhos aos céus, mas que batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E sabe, aquele publicano que foi humilde perante o Senhor, a Bíblia diz que ele voltou para casa perdoado, justificado, de alma lavada, e como deixou registrado o Senhor Jesus: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. Aqui a gente pode lembrar das palavras de Pedro, quando ele disse que Deus resiste aos soberbos,
mas Ele concede a sua graça, o seu favor imerecido aos que são humildes. E aqui no Salmo 131, Davi é esse crente, é esse homem de coração humilde. Que virtude linda ornamentando a vida do rei Davi. Humildade. Senhor, não é soberbo o meu coração. Uma virtude que pela graça de Jesus nós também devemos cultivar, uma virtude que sempre deve embelezar a nossa vida diante de Deus e também dos homens. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme e que o Senhor realize essa obra sobrenatural em nossos corações. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui no Salmo 131 é que Davi também está com o seu coração muito tranquilo, sereno, apaziguado, descansado em Deus. Ele continua o Salmo dizendo: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Davi usa a figura de uma criança desmamada, uma metáfora, uma figura de linguagem, trazendo à cena uma criança que dorme tranquila no colo, nos braços de sua mãe. Que coisa linda, que metáfora, que figura carregada de um significado também emocional para nós. Davi, ele se compara a uma criança que está tranquila nos braços de sua mãe. E sabe por quê? Porque ela se sente segura e protegida de todos os perigos ao seu redor. Gente, que mensagem linda para um tempo como o nosso, um tempo de tanto medo, de tanta ansiedade. O desafio de aprendermos a descansar nos braços do Senhor. Eu gosto muito daquela canção antiga, bela canção, Descansando no Poder de Deus. O poeta escreveu: lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Mas vamos em frente, o Salmo é muito rico. Além de um coração humilde, tranquilo, apaziguado em Deus, Davi revela um coração cheio de esperança, de fé, um coração valente, um coração confiante, quando ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Israel é o povo de Deus. E o povo de Deus inteiro sabia da retumbante vitória de Davi sobre o gigante Golias. Naquela época, ele era apenas um menino. Naquela época, ele não era o rei de Israel. Era apenas o filho caçula de Jessé. E vejam que também era muito desprezado pelos seus irmãos. E olha, a vitória de Davi sobre Golias foi mesmo uma façanha, feita por alguém que afirma aqui no Salmo não andar em busca de coisas grandes, nem coisas maravilhosas, mas ele, pela graça de Deus, derrotou o gigante Golias. Você pode imaginar Davi pegando ali o seu estilingue e quem sabe em oração, ele conversando com o Senhor, dizendo: olha, Senhor, o filisteu tem uma testa enorme. Então, Senhor, guia a minha mão, guia a minha pontaria, porque com uma testa daquele tamanho, Senhor, eu não vou errar. Ele vem contra mim armado até os dentes, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem ele tem afrontado. Então, Davi é esse jovem valente, um coração valente, e ele coroou o Salmo com uma palavra de desafio para o seu povo. E essa palavra chega também para nós, que somos a igreja, o novo Israel de Deus. Espera, Israel, no Senhor. Sabe, um coração assim, humilde, apaziguado, confiante no poder do Senhor, ele é, acima de tudo, o fruto da maravilhosa graça, o fruto
do poder sobrenatural do Espírito Santo. Sim, é o poder do Espírito Santo que toca e transforma as pessoas, que transforma também as nossas vidas, que arranca o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração sensível à voz e à palavra de Deus. Um coração, vamos dizer, transformado, ensinável, humilde, apaziguado e confiante em Deus. Deus, que é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, de todas as bênçãos que nós desfrutamos e que nós precisamos. Davi tinha um coração assim. Aliás, ele é apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi era um ser humano perfeito, muito pelo contrário, mas porque ele tinha uma vontade imensa, mas imensa mesmo, de errar menos e de acertar mais na vida, de colocar a sua vida sempre no centro da vontade de Deus. E você? Como está a sua vida? Como está hoje o seu coração? No livro de Provérbios, o Senhor diz: Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, é Deus insistindo, é o chamado irresistível da graça que toca o coração dos eleitos de Deus. Você já ouviu essa doce voz? Você já atendeu o pedido do Senhor? Filho meu, dá-me o teu coração. Aliás, Davi significa amado. E Deus também te ama e te chama pelo nome. Filho meu, dá-me o teu coração. Até breve. E se desejar, inscreva-se no nosso canal.